Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real aqui que tanto amamos neste canal do YouTube. Quem nunca se sentiu usada que atire a primeira pedra? Só que a gente tem que parar um pouquinho com esse discurso, né, de que foi usada. Então tá, eu vou ler essa história aqui. E aí, a gente vai discutir depois esse assunto e eu tenho certeza que vai ser um tapa na cara de muita gente essa questão de as pessoas me usaram. Vamos ver. Sil, era casada e meu casamento durou apenas 2 meses. Me casei no civil com ele. Tive muitas decepções ao longo da minha vida. Me casei com 17 anos, já grávida. E com 20 anos já era mãe de 3 crianças. Meu marido, que era pai dos meus filhos, me traía. Foi onde me separei e tive outros relacionamentos, mas só decepção. Resumindo, o pai dos meus filhos faleceu. Passados anos, reencontrei um rapaz que fez parte da minha infância e ele teve a vida dele e eu a minha. Passados anos, ele me chamou numa mensagem e disse que estava viúvo também, que tinha um filho de 7 anos e começamos a nos falar todos os dias. E ele estava morando em outro estado e veio me ver. E começamos a namorar. 6 meses depois eu fui morar com ele e cuidar do filho dele com muito carinho e cuidados. Prestem atenção nessa narrativa, por favor. Prestem muita atenção. Logo decidimos nos casar no civil. Estava feliz, pensava em como tive a sorte grande. Ele era um marido dedicado, carinhoso e eu em casa cuidando do filho, cuidando da casa e não conhecia ninguém na cidade. Tudo era longe para se deslocar. Mas, mesmo assim, eu me sentia feliz por estar do lado dele. Sempre conversávamos sobre tudo e eu dizia, aguento tudo com você, menos traição. Sempre que estava vendo vídeos no celular, percebia que ele ficava incomodado. Sempre eram os seus vídeos, Sil. Eu limpava a casa ouvindo você. À noite, antes de dormir, a mesma coisa. Foi quando eu precisei vir para a cidade que eu morava, pois era a semana do casamento da minha filha, e decidi vir na frente com o meu enteado. Ele viria logo depois. Até aí tudo bem. Nossa, gente, ela pulou aqui anos, né? A filha já tá casando. Enfim, não vamos nos ater aqui ao cronograma. Não é cronograma que fala, tem uma palavra aí que me fugiu agora. Cronologia. Tanto faz. No outro dia, ele veio na viagem e me mandava mensagem, dizia que me amava e estava preocupado com alguns problemas de um carro. Um carro que ele perdeu e eu sempre o consolando. Daí, dei força e apoio. Quando chegou na cidade onde estávamos, o encontrei e vi que ele estava diferente. Achei que era cansaço da viagem, pois gasta o dia todo para chegar aqui. Fiquei tranquila. Mas à noite percebi uma mensagem de um homem dizendo, olha, você não sabe, mas o seu marido mandou mensagem para minha esposa, que seria uma suposta prima dele, dizendo, ele elogiou a boca dela e marcou um encontro. Cheguei do trabalho e ela me mostrou e pedi a ela para bloqueá-lo e excluir. Pedi prints e por ter excluído não tinha mais. Foi onde o questionei. O que ele falou foi que estava brincando com ela. Sil, na hora eu disse que estava tudo acabado. Se com uma conhecida estava desse jeito, imagina com quem eu nem sabia. Ele me pediu perdão e disse que tudo isso aconteceu porque eu ficava ouvindo essas histórias de traição e que deu azar. E Sil, essas histórias são do seu canal, pois de tanto ouvir, eu hoje tenho amor próprio e me escolhi. E não quis pagar para ver. A próxima. Ele diz que não teve traição, mas eu só acho que faltou a oportunidade. Ele sempre dizia que me amava e que eu era a mulher da vida dele. Todo dia ele dizia isso, inclusive na viagem, ele me mandava mensagem toda hora com declarações. Agora diz que me ama e pede perdão do que fez. Mas antes de tudo isso, dizia as mesmas palavras. E eu não acredito nele. Acho que ele só precisava de uma babá para o filho e uma empregada. Eu me sinto usada, não o perdoo, só sinto mágoa, me sinto enganada e voltei para o meu antigo emprego porque eu tenho casa própria
e não aceitei e não aceito mais. Bloqueei em tudo e só tenho pena do menino que já me chamava de mãe. E isso também é um grande erro. A criança que não é sua filha, não é seu filho adotivo, que tem mãe, ser chamado de filho. Isso também é um erro. Então, aí que vem o ponto, né? Eu não tinha lido a história ainda, mas a questão aqui não. Como assim ser usada? Você não foi usada. Ele não te usou em nenhum momento. Ele escolheu te trair, mas não significa que ele te usou. Porque você foi para casa dele, disse que ficava em casa cuidando do filho dele, mas que estava feliz, que se sentia bem. Então, ele também estava te proporcionando alguma coisa. Se você saiu do seu emprego, foi porque quis. Se você casou, foi porque quis. Se você assumiu a responsabilidade dessa criança, foi porque, de certa forma, tudo isso que você estava fazendo trazia ele até você. A gente, às vezes, não percebe que nós também somos egoístas. Quando a gente quer, porque quer, que às vezes uma pessoa que não nos quer esteja conosco. Por quê? A gente não está preocupado em como o outro se sente. A gente está preocupado em alimentar o nosso ego. Sim, eu me sinto bem, eu me sinto protegida, então eu quero que essa pessoa, ela fique perto de mim, sem me importar com o que aquela pessoa quer. É como se eu quisesse forçá-la a estar do meu lado, como se eu quisesse forçá-la a fazer parte de uma coisa que ela não quer, simplesmente porque faz bem para mim. Então, não existe essa história de ser usada, gente. Você pode ter sido enganada, ter se deixado enganar, mas no seu caso você não deixou não, amor. Tô muito orgulhosa de você. Quando você viu o primeiro sinal, você já, tchau, que eu não aceito isso, foi perfeito. Você não foi usada de jeito nenhum. Você está acreditando, você está criando na sua cabeça uma justificativa. Porque ele queria uma babá, uma empregada, alguém que cuidasse o filho dele. Eu não vejo assim. Eu vejo que ele simplesmente é um safado. Só isso. Acho que é isso. Então, não fique pensando nisso. Eu tenho dó da criança. Pois é, mas fazer o quê? Não é seu filho, não é sua responsabilidade, é a responsabilidade desse homem. Se ele não pensou no filho, quem é você para ficar sofrendo por causa disso, né? Então, gente, esqueça essa história de eu fui usada. Ninguém usa ninguém. Nós nos colocamos nas situações que escolhemos estar. Então, eu posso dizer também que você também usou ele para ter uma casa, para se sentir protegida. Não, ninguém usa ninguém. Não existe essa história. É que nem aquela questão do sexo, né? A pessoa vai lá, te convence a ir pra cama com ela e daí ele cai fora, te bloqueia, não quer mais nada com você. Eu fui usada. Ué, você não usou ele também? Porque se você não usou ele também para se satisfazer, você foi tonta. Aí você tava o quê? Você tava querendo usar o sexo para conquistar um marido, um namorado? Aí já é infantilidade, né? Então essa história de ele me usou, não. Se quando ele tava lá nos seus ouvidos, buzinando um monte de coisa, contando um monte de mentira, tu tava querendo alguma coisa dele também. Sim, tu acreditou naquilo, tu caiu na onda dele. Então, vamos parar com esse discurso, né, de as pessoas usam as pessoas. Não, as pessoas podem mentir, podem enganar, mas tudo bem, você sempre vai fazer aquilo que você quer fazer, baseado nos seus próprios interesses. Sim, nos seus próprios interesses. Se você aceita ir morar com um cara, é porque tem interesse de estar do lado dele. Ninguém faz nada obrigado. É por isso que eu falo sobre esse negócio de traição, né? Quando a gente vai atrás da amante, né? As mulheres vão atrás da amante, xingar, como se a amante não existisse, né? O marido não trairia. Mas, gente, pensa um pouco comigo. Pensa um pouquinho comigo. Ela apontou uma arma na cabeça do seu marido? Não. Ele foi porque achou que aquilo era interessante para ele. Ele foi porque ele não estava nem aí com o que você ia pensar caso você descobrisse. Então não tem a ver com a outra. Tem a ver com ele. Com ele e com o que ele sente em relação a você, em relação à esposa. Mas se as mulheres não se sujeitassem, os homens não trairiam. Tá. E agora me fala uma coisa aqui. O que muda ele deitar com a mulher e ele desejar estar com aquela mulher? O que
que muda? Ele só vai concluir ou não. Mas a falta de respeito já existe, porque se ele tivesse oportunidade, ele faria. Uma vez uma pessoa me falou isso e eu fiquei pensando. O meu segundo marido, de quando a gente terminou, antes disso, né, durante umas discussões, eu falei pra ele, eu nunca te traí, mas eu devia ter te traído. Aí ele só olhou pra mim e falou assim, pois pra mim você traiu. Daí eu falei, como assim? Eu nunca saí com ninguém. Ele falou assim, pois é, mas olha o que você acabou de dizer, que deveria ter me traído. Então você pensou nas oportunidades e cogitou a hipótese de fazer isso, e pra mim isso já é traição. E eu fiquei pensando, como assim? Foi aí que eu fui entender que normalmente a traição não é só o ato sexual. O que o cara fez aqui, ela não se importou, minha pupila, né? Não se importou em saber se era verdade, se era mentira, não tinha print, não tinha nada, mas ela sabia que existia intenção. Para ela não importa se ele deitou com a mulher, se não deitou. Existia intenção, só faltou a oportunidade de concretizar aquilo. A mulher bloqueou ele. Mas e se não bloqueasse? E se o marido não tivesse contado? É o que ela falou. Se com as conhecidas estava assim, imagine com as estranhas. Então é isso, gente. Vamos olhar mais para a nossa vida e arcar com as consequências das nossas escolhas. Isso é muito importante. A gente precisa arcar com as consequências das nossas escolhas. Muitas pessoas estão falando lá no Instagram que eu não falo mais da minha vida, que eu não mostro mais as coisas e tal. Isso é uma decisão. Por quê? Porque quando eu vou lá e falo, eu tô namorando e tal, olha que legal, eu tô mostrando o meu presente, meu momento presente. Naquele momento presente, eu estou bem, eu estou feliz, eu quero dividir. Mas a partir do momento que eu não estou mais afim daquilo, aquilo não deu certo, aí começa o julgamento. Só que eu tenho que arcar com as consequências, com as críticas. Por quê? Porque eu não sei se quem tá vendo aquilo é uma pessoa madura, uma pessoa que entende que a vida é feita de momentos, que a gente vive no presente, ou é aquela pessoa que acha que toda vez que você termina com alguém, você fracassou na vida. Você tem um problema porque não deu certo. Ao invés de entender, nossa, vou seguir o exemplo desta mulher. Se eu descobrir que meu marido tá mandando mensaginha, eu vou me divorciar. É isso. Então, o que acontece? É uma escolha minha mostrar a minha vida e eu tenho que arcar com as críticas, né, com o julgamento, ou não mostrar. É a mesma coisa. Ela poderia ter escolhido ficar com o marido, pagar para ver, começar a bisbilhotar, começar a fuçar, começar a ficar paranoica ou encerrar ali. Então, eu sei que tem muita gente que torce pela gente, que gosta de ver tudo, de saber de tudo, mas tem muita gente que só tá ali esperando o momento certo para tentar baixar a sua energia, te puxar para baixo, te julgando. Então a gente faz escolhas na vida. Mostrar ou não mostrar. São escolhas. Casar ou não casar. Perdoar ou não perdoar. Se manter ou não se manter. Agora, quando eu faço escolha que gera uma consequência negativa, eu vou jogar a culpa para cima do outro. Que o outro é o responsável? Nananina, não. Ninguém usa ninguém. Nós somos seres humanos adultos, pelo menos é o que eu espero que vocês sejam, né? Seres humanos adultos e que tem que aprender a arcar com as consequências das suas escolhas. Nós nunca vamos saber o que vai acontecer no futuro, mas dependendo das nossas escolhas agora no presente, o nosso futuro vai ser de determinada maneira. Eu posso escolher me casar hoje com um homem maravilhoso, que eu acho que é maravilhoso, e depois do casamento, ele deixar de ser maravilhoso. E aí eu posso dizer que ele me enganou. Mas a partir do momento que eu acho que alguém me enganou e eu descubro a verdade e continuo com a pessoa, quem está se enganando sou eu. É o que eu falei, as pessoas podem mentir, podem te sacanear. Mas aí, no momento em que você percebe o que está acontecendo, é uma escolha sua se manter naquilo ou cair fora. E para as colinas, fugir para as colinas e colocar outra pessoa no lugar dela, te mostrando para ela e mostrando para o universo que você não aguenta certas situações, que você não aguenta certas atitudes, que você não precisa suportar isso na sua vida. E aí você expande. É o posicionamento que eu tanto falo dentro do Metamorfose Guia do Despertar. Você precisa aprender a dizer não, você precisa aprender a ser responsável, assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Senão, você vai passar
a eternidade dizendo que os outros têm culpa pela vida que você tem. E isso não é verdade. Ninguém tem culpa de nada. Se a mulher escolhe sair do emprego para ir morar num lugar deserto, para cuidar o filho do outro, ficar limpando a casa e o cara ainda trair ela, se ela escolhe essa vida, tem que entender que ela é consciente, que ela tá fazendo isso conscientemente, tá bom? Eu acho que deu para entender aqui. Eu quero dar os parabéns, tomou a melhor atitude. Eu não faria diferente. Você foi... Olha, aí a gente comprova, né, que os meus vídeos realmente dão resultados. Imagine o Guia do Despertar. Se nos vídeos já acontece isso. E tinha mais um ponto aqui que eu queria falar, a questão que ele tentou jogar a culpa para cima dela. A culpa é sua, porque você fica assistindo o vídeo de traição e dá azar. Olha o absurdo. Eu mandei mensagem para a mulher porque você tá assistindo o vídeo de traição. Então, me atingiu e eu fiquei um burro retardado, uma pessoa drogada e mandei mensagem para a mulher. Olha o absurdo, gente, mas tem que ser muito tapada para aceitar esse tipo de coisa, né? Não, meu amor, a culpa não é sua. A sua responsabilidade é de ter ido morar com um cara que não valia um tostão furado.